O nosso querido Guardião dos Mares está voltando no Pokémon GO, pessoal. O lendário Lugia, lindo, maravilhoso, volta nas raids lendárias no dia 4 de agosto, às 10 horas da manhã. E ele vai embora no dia 11 de agosto, também às 10 horas da manhã. Todas as melhores dicas para você conseguir capturar com maestria esse Pokémon lindo e também os melhores counters. Lugia é do tipo psíquico e voador, pessoal, por isso ele tem fraquezas simples aí, ao tipo sombrio, elétrico, fantasma, gelo e pedra. Por conta da sua alta defesa, eu tenho que fazer um alerta aqui, cuidado com essas raids de Lugia, porque esse bicho tem uma defesa extremamente alta e não faça essas raids quando o tempo estiver acabando, porque se você não conseguir fazer as raids e o tempo acabar e a raid acabar, você vai perder o seu passe, tá? Por isso é recomendado que você faça com grande quantidade de treinadores se você não tiver tanto Pokémon assim na sua lista de counters, né? Dá pra fazer o Lugia com os Pokémon level 50 com 3 pessoas, 4 pessoas com os Pokémon level 40 e 5 pessoas com os Pokémon no level 30, tá? O nível do seu Pokémon é aquele arco que fica na cabeça dele, né? Não dá pra ver a olho nu o nível do Pokémon, porque o jogo não te mostra, mas você pode ter alguns macetes pra facilitar na hora de ver qual nível o seu Pokémon tá. A partir do momento que ele começa a pedir doce GG para fortalecer, ele já tá no nível 40 ou superior, e a partir do momento que ele pede 6.000 de poeira estelar, ele tá no nível 30 até antes do 40 ali, tá? Para você saber certinho o nível do seu Pokémon, você pode instalar o aplicativo Pokégenie aí, né? Ele é muito interessante, mostra IVs de PVP, seus níveis dos seus Pokémon, então é um aplicativo bem legal, e esse aplicativo junto com o aplicativo do Poké Raid, pode ser qualquer um dos dois, você consegue auxílio para fazer raids lendárias aí, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante gente. Você pode criar uma sala de uma raid lendária aí na sua cidade, convidar a galera de fora para fazer com você, ou você pode entrar em outras salas ao redor do mundo que treinadores criarem aí. Você usa passe remoto neste caso. Tanto o Pokégenie quanto o Poké Raid você pode usar à vontade, não dá ban no Pokémon GO não, tá? E outra coisa bem legal, se você for fazer raids com seus amigos, ative o jogo em grupo. Os grupos comportam até 4 treinadores e com o grupo ativo você vai dar mais dano na hora de soltar os carregados no chefe das raids, tá? O 100% sem influência no clima do Lugia é 21,15 e com influência no clima é 26,45. O clima que deixa ele bufado é o clima de ventania. Vou deixar na tela para você fazer a comparação da versão normal com a versão brilhante do Lugia, né? Ele troca os tons de azuis por tons de vermelho, acho muito bonito. O Lugia normal, o Lugia Shine também é bonito. E qualquer raid lendária, a chance de Shine é 1 a cada 20 mais ou menos. Então boa sorte para você conseguir pegar o seu Lugia brilhante. E tenho mais dicas legais para passar para vocês agora na hora da captura desse lendário. Para você conseguir mais doces daquele Pokémon que você tá querendo capturar, ative uma Mega Evolução da mesma tipagem que aquele Pokémon tem. Não precisa ser uma Mega Evolução das duas tipagens. O Lugia ele é tipo psíquico e voador, então qualquer Mega do tipo psíquico e voador vai te dar mais doces na hora de você capturar o Lugia nessas raids lendárias. É muito importante também, pessoal, para facilitar na hora de você capturar qualquer Pokémon, platinar as medalhas de tipagem, tá? Qualquer medalha aí de tipagem fogo, gelo, voador, psíquico, qualquer uma delas vão te dar bônus aí na hora de capturar Pokémon e vão facilitar na hora de você arremessar a sua Pokébola, os Pokémons ficam com mais facilidade, tá? Então se você quiser pegar o Lugia com facilidade, tem as medalhas de psíquico e voador platinadas aí. É importante também que você utilize Frambo Dourada na hora de capturar um lendário nas raids, porque é muito difícil capturar. Eu sei que muita gente usa abacaxi, mas se você quer de fato garantir a captura, utilize o Frambo Dourado. Você pode fazer a tática de fazer a mira do círculo antes de arremessar a Pokébola. Você clica na tela e segura, o círculo vai diminuindo, você deixa ali numa posição de ótimo ou de excelente, dependendo da facilidade com que você consegue fazer os arremessos no Pokémon GO. Espera o Pokémon atacar e assim que ele atacar, você gira a Pokébola 1 ou 2 vezes ali e arremessa
para acertar o círculo, tá? Depende muito do timing do lendário que você tá tentando capturar. Tem ataques que demoram mais, tem ataques que são mais rápidos, aí você vai timar de acordo com o que você vê nas raids lendárias aí. O ataque do Lugia é um pouquinho mais lento, então você não pode jogar muito rápido, senão ele vai estar no movimento de ataque, ainda você vai perder a Pokébola, tá? Outra coisa que vai te ajudar também é ativar as fusões aí do Kyurem, principalmente o Kyurem White, tá? Kyurem White vai te dar 1.5% a mais de chance de capturar o lendário aí nas raids. Eu sei que parece pouco, mas com a combinação de tudo que eu tô falando aqui pra vocês, esse multiplicador vai se acumulando e vai facilitando ainda mais as capturas, tá? Então o Kyurem branco é mais recomendado. O preto ele também aumenta a sua chance, mas é só 1.2, tá? O Kyurem branco é 1,5, então aumenta mais ainda a sua chance de captura. Vamos falar dos melhores Pokémon pra gente bater no Lugia aí. Os counters aqui a gente sempre mostra 3 Mega Evoluções, 3 Sombrosos e 14 Pokémons normais pra ficar acessível pra todo mundo. No caso, as fusões também contam com o Pokémon Mega Evoluído que eu coloquei aqui, porque é mais difícil de conseguir. Eu não vou falar dos Kyurens aqui, porque o Necrozma da Wings é o melhor Pokémon pra essas raids aí, né, com Garra Sombria e Feixe Espectral, mas qualquer uma das duas fusões do Kyurem vem na sequência aí com os golpes puramente do tipo gelo, tá? Então se você tem eles aí, pode usar tranquilamente. Passando pro Mega Gengar aqui, que é o próximo da nossa lista, pessoal, Lambida e Bola Sombria são os melhores golpes pra ele aí. Lambida é golpe de legado, você pode usar o Garra Sombria também como golpe ágil do Gengar, se você não tiver esse golpe de legado nele. Mega Tiranitar aparece na sequência com Mordida e Balanço Violento. Temos também o Tiranitar Assombroso, pessoal, com Mordida e Balanço Violento também. Regelé que aparece na sequência com Mirar e Prisão Elétrica. Prisão Elétrica é golpe de legado desse Regi, e eu avisei você aí na época que esse bicho saiu, esse bicho tava com golpe de legado antes da Golfest lá. Você que não capturou agora, fica chupando o dedo aí que eu falei que esse bicho era muito forte, tá? Raikou Sombroso aparece na sequência com Trovoada de Choques e Ataque Selvagem. Depois temos o Xurkitree aqui com Trovoada de Choques e Descarga. Electivire Sombroso aparece na sequência com Trovoada de Choques e Ataque Selvagem. Thundurus na sua forma Therian é o próximo com Troca Elétrica e Tempestade Chocante. Tempestade Chocante é golpe de legado dele. Depois dele temos o Zekrom aqui com Carga de Raio e Raio da Fusão. Raio da Fusão é golpe de legado do Zekrom. Lunala aparece na sequência com Garra Sombria e Bola Sombria. Temos também o Hydreigon com Mordida e Balanço Violento. Balanço Violento é golpe de legado dele. Tiranitar aparece na sequência agora na forma normal com Mordida e Balanço Violento. Temos também o Darkrai aqui, pessoal, com Rosnado e Bola Sombria. O Gholdengo é o próximo com Feitiço e Bola Sombria. Temos também o Raikou aqui normal, né, com Trovoada de Choques e Ataque Selvagem. Depois dele vamos ter o Electivire normal com Trovoada de Choques e Ataque Selvagem. Giratina na forma origem, a próxima aqui com Garra Sombria e Força das Sombras. Força das Sombras é golpe de legado dela. Dragapult aparece na sequência com Abismar e Bola Sombria. E fechando a nossa lista de counters, a gente vai ter o Magnezone com Troca Elétrica e Ataque Selvagem, tá? Vamos falar um pouquinho do Lugia aqui, pessoal. Pra bater nas raids aí, você vai usar os golpes Extrasensorial e Explosão Aérea. Explosão Aérea é golpe de legado do Lugia. Infelizmente, ele não tem um golpe ágil do tipo voador ainda. Tá demorando muito pra Niantic dar um golpe ágil pra ele, do tipo voador, pra ele dar uma melhorada nas raids. Ele não é tão interessante assim, porque o que ele tem de melhor é a defesa, né? A defesa desse Pokémon é extremamente alta, 310 status base, então é muito forte de defesa e o ataque deixa um pouquinho a desejar. Mas se ele ganhar um golpe ágil do tipo voador futuramente, com certeza ele vai ficar bem útil da tipagem voadora pra bater em raids, porque o tanto que esse bicho vai ficar em campo vai ser o suficiente para ele dar muita explosão aérea, e explosão aérea é um dos golpes mais roubados que a gente tem no Pokémon GO atualmente, tá? Por enquanto ele é só mediano mesmo para bater em raids. E outra coisa que eu quero deixar bem pontuada aqui nesse vídeo é que assim que sair o Lugia nas batalhas Max,
ele vai ser um defensor muito forte aí nas batalhas max, pessoal. Ele tá precisando de um golpe ágil de meio segundo, mas provavelmente ele deve ganhar quando ele vir nas batalhas max aí, porque ele tem mais defesa e mais vida do que o Zamazenta. Esse bicho é muito tancudo, então o Lugia sim vai ser um ótimo defensor nas batalhas max, espero que chegue em breve. E no PVP, pessoal, na Master Liga, ele é muito forte aí, né, com cauda do dragão, explosão aérea e voar, tá? Voar ele ganhou recentemente, então ficou melhor ainda na Master Liga, esse bicho é muito forte. E assim como eu recomendei times aí para os outros Pokémon lendários, o Lugia, por ser muito bom na Master Liga, eu posso recomendar um time aí com ele, né, como lead do seu time, que é o primeiro Pokémon que entra no campo, o Safe Switch, que vai ser para cobrir o seu Lugia aí, né, para cobrir as fraquezas dele, é o Dialga na forma origem, e para você fechar a batalha, quando a batalha já estiver quase acabando, sem escudo praticamente, você pode utilizar o Yveltal, pessoal. Então esse time, ele é muito poderoso. O Lugia também pode ser o closer da partida, caso você perca o lead e o Lugia fique para depois, né? Então você pode usar ele também como closer, mas pode utilizar tranquilamente do jeito que eu tô mostrando aí na tela para você, que é muito forte. Todas as artes com os golpes desses Pokémon estão aqui embaixo no primeiro comentário fixado para você mandar super bem aí no PVP. Se você tá precisando de poeira estelar, tem um evento incrível aí que tá rolando no Pokémon GO. Não esquece de assistir esse vídeo aqui pra você não se arrepender depois e ficar chupando o dedo vendo seus coleguinhas pegarem poeira e você não. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo live gameplay e até mais!